Há muitos anos, na terra de Israel, vivia um homem chamado Manoá e sua esposa. Eles queriam muito ter filhos, mas a esposa de Manoá era estéril e não conseguia engravidar. Mesmo assim, os dois continuaram a confiar em Deus e oravam fervorosamente pedindo a vitória de uma criança. Um dia, suas orações foram atendidas. Um anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá e disse: Embora você seja estéril e não tenha filhos, fique grávida e dará à luz um menino. Mas tenha cuidado, não beba vinho ou qualquer bebida forte, e não coma nada impuro. O menino será consagrado a Deus desde o ventre, e o cabelo dele nunca deverá ser cortado. Ele será um nazireu e receberá a libertar Israel do domínio dos filisteus. A esposa de Manoá, surpresa e emocionada, foi rapidamente contar ao marido que o anjo havia aqui. Manoá, com o coração cheio de esperança, orou a Deus pedindo mais instruções sobre como deveriam criar o filho que iriam ter. Deus ouviu sua oração, e o anjo voltou a aparecer, desta vez na presença de Manoá. Ele disse ao anjo: Quando esse menino nascer, o que devemos fazer? Como devemos guiá-lo? O anjo respondeu: Sua esposa deve seguir as instruções que eu dei. Ela não deve comer nada que venha da videira, não deve beber vinho ou outra bebida forte, e não deve comer nada impuro. Ela precisa seguir tudo o que foi aqui. Manoá, então, ofereceu um sacrifício a Deus em agradecimento. Quando o fogo do sacrifício subiu aos céus, o anjo também subiu junto com as chamas, confirmando que tudo era de origem divina. Diante desse milagre, Manoá e sua esposa louvaram a Deus com gratidão. Eles tiveram ao filho o nome de Sansão, que significa como o sol. Esperando que ele trouxesse luz e libertação para Israel, criaram Sansão de acordo com as instruções de Deus, dedicando sua vida ao serviço do Senhor. À medida que Sansão crescia, ele se tornou muito forte, com uma força física que nenhum outro homem possuía. Sua missão era lutar contra os filisteus, que oprimiam o povo de Israel. Certo dia, enquanto viajava para a cidade de Tímna, um jovem leão o atacou. Sansão, com sua força incrível, rasgou o leão com as mãos, sem usar nenhuma arma. Mais tarde, quando voltou à cidade para se casar, Sansão passou pelo corpo do leão e encontrou uma colmeia de abelhas dentro da carcaça. Ele pegou o mel e o decorativo com seus pais, mas não contorno de onde vinha. Durante uma festa de casamento, Sansão apresentou um enigma aos convidados filisteus: do que veio comida, do forte saiu doçura. Os filisteus não conseguiram resolver o enigma e, desesperados, convenceram a esposa de Sansão a descobrir a resposta. Ela implorou a Sansão até que ele finalmente contornasse uma solução. Ela traiu Sansão, revelando o segredo aos filisteus, que então resolveram o enigma. Sansão ficou furioso ao perceber a traição e foi embora. Para cumprir sua promessa de dar roupas aos filisteus que resolveram o enigma, ele foi até a cidade de Ascalon, onde matou 30 homens e pegou suas vestes. Esse ato deu início a uma série de confrontos entre Sansão e os filisteus. Mais tarde, Sansão voltou para visitar sua esposa, mas descobriu que ela havia sido dada a outro homem. Cheio de raiva, ele decidiu se vingar de forma criativa, capturou 300 raposas, amarrou suas caudas em pares, colocou tochas em chamas nelas e soltou os animais nos campos dos filisteus, destruindo suas colheitas. Em resposta, os filisteus mataram sua esposa e o pai dela. Enfurecido, Sansão iniciou uma guerra pessoal contra os filisteus, matando muitos deles com sua força sobre-humana. Depois de alguns combates, Sansão se escondeu em uma caverna, mas foi cercado pelos soldados filisteus. Os homens de Judá, temendo a vingança dos filisteus, convenceram Sansão a se entregar, mas ele procedimentos que prometeram não machucá-lo. Quando os filisteus se aproximaram para capturá-lo, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão e lhe deu uma força ainda maior. Com apenas a tradição de um jumento, ele derrotou 1000 soldados filisteus sozinho. Após essa batalha, Sansão estava exausto e com muita sede. Ele clamou a Deus por ajuda, e Deus fez com que água brotasse de uma rocha, revigorando a Sansão. Esse milagre mostrou que, mesmo com suas falhas, Sansão ainda era um escolhido de Deus. Mais tarde, Sansão foi para a cidade de Gaza e passou a noite lá. Quando os habitantes conheceram de sua presença, cercaram a cidade para capturá-lo. No entanto, durante a noite, Sansão clamou-se:
arrancou as extensões da cidade e os carregou até o topo de uma colina, demonstrando sua incrível força mais uma vez. Com o passar do tempo, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que vivia no vale de Soreque. Os líderes dos filisteus ofereceram uma grande quantidade de dinheiro a Dalila para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela insistiu repetidamente, até que Sansão, cansado, revelou que sua força estava em seu cabelo, que nunca havia sido cortada devido ao seu voto de Nazireu. Dalila, então, traiu Sansão. Ela cortou seu cabelo enquanto ele dormia, e os filisteus o capturaram facilmente. Eles o cegaram e os levaram para Gaza, onde o prenderam e o forçaram a trabalhar, moendo grãos. Mesmo cego e aprisionado, o cabelo de Sansão começou a crescer novamente, simbolizando que Deus ainda estava com ele. Um dia, durante uma grande festa no templo dos filisteus, os líderes trouxeram Sansão para diverti-los. Sansão, apoiado entre as colunas do templo, orou a Deus, pedindo força mais uma vez. Com um último esforço, ele empurrou os pilares, derrubando o templo e matando todos que estavam lá, incluindo ele mesmo. Nesse ato final de sacrifícios, Sansão derrotou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida, cumprindo sua missão de libertar Israel. A história de Sansão nos mostra que, apesar de seus erros e fraquezas, Deus ainda pode usar aqueles que se arrependem e confiam nele. Ela também nos lembra do poder da redenção e da misericórdia de Deus, que nunca abandona seu povo.